Irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, uma semana inteira com essa seminarista, que já tem seu curso superior, já é mestre em línguas na área de alemão e que simplesmente agora está completamente dedicada ao conhecimento do Senhor, da sua palavra, ela e seu esposo se preparando para um futuro, quiçá, brilhante no Evangelho. Nós estamos conversando com a querida Vic Zalensky Barassi. Aqui o livro é para comprar, estou fazendo propaganda mesmo, é para comprar. E, professora, quantas lições preciosas, quantas lições preciosas. Agora, a Uhum. cereja do bolo é hoje, vamos lá. Mulher no ministério. A palavra é sua, professora. Então, é verdade. A gente falou a respeito, ok. Paulo, será que o que ele realmente queria dizer quando ele dizia para a mulher ficar em silêncio? Mas eu vou dizer que a gente só vai ter isso mais concretamente quando a gente se deparar com a questão, tá, mas que ministérios a mulher exercia no Novo Testamento? E por que é muito legal pesquisar isso, pastor? Porque quando a gente vai buscando os textos sobre ministério, a gente observa que as coisas não são tão claras e simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não existe nenhuma pessoa que recebe o título de pastor, fora Jesus, né? No Novo Testamento. Então, no Novo Testamento você procura, não tem o pastor Beltrano, o pastor Fulano. Pastor não é um título. Você não encontra o pastor X, pastor Y. Não encontra como título. Ah, mas e presbítero? Bom, Paulo fala sobre presbíteros, fala sobre bispos e diáconos, mas, assim, tirando os diáconos, a gente não sabe o nome de ninguém que era presbítero. A gente não tem nenhum texto dizendo, o presbítero tal da igreja tal, o bispo tal da igreja tal, episcopos, né, no grego. A gente não tem. Então, quando Paulo manda uma carta para uma igreja, ou quando a gente está lendo Atos, a gente tem que tentar deduzir quem eram os líderes de cada igreja, porque eles não usavam os títulos como a gente usa hoje. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que observar a diferença. Então, eu vou falar, pastor, primeiro sobre as profetisas no Antigo Testamento. Por quê? Às vezes a gente subestima um pouco o papel dos profetas no Antigo Testamento. Agora, voltando, eu ia falar da igreja, mas voltando só um pouquinho, porque a gente não sabe bem o que às vezes os profetas faziam. Mas o profeta, ele era considerado um porta-voz de Deus. Então, por exemplo, eu sou luterana hoje. Para o luterano, o principal ministério do pastor é o ministério da palavra e dos sacramentos, a ceia e o batismo. E como eu posso negar o ministério pastoral à mulher se você tem no Antigo Testamento profetisas, que eram mulheres que traziam a revelação diretamente de Deus? Isso era uma coisa muito importante. Então, eu vou me focar só em Débora, porque o pessoal gosta de pegar no pé da Débora, né? Mas se a gente lê em Juízes 4, nós lemos que Débora liderava Israel naquela época. Ou mais próximo do hebraico, Débora julgava Israel naquela época, né? Era uma juíza. E esse mesmo verbo é usado, por exemplo, quando o povo pede a Samuel um rei. Ele diz, queremos um rei que nos julgue. Salomão pede sabedoria para julgar o povo. Ou seja, o que Débora fazia não era a mesma coisa, não era pouca coisa. Ela fazia coisas que reis e juízes faziam, ok? Por isso que algumas traduções põem liderava o povo, né? E ela era profetisa, tanto até que ela que convoca Baraque, ela diz, né? O Senhor te entregou essa palavra, você vai. Aí Baraque tem medo, né? E então a gente tem aqui uma mulher num papel bem alto de liderança no povo de Israel, uma mulher que era porta-voz de Deus e julgava, tal como se diz que reis julgavam. Isso só para a gente ter uma ideia. Não tem como a gente tirar isso do texto. Ah, mas Deus levantou Débora porque não tinha nenhum homem disponível. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Gideão estava lá escondido. Vocês acham que Gideão estava disponível?
Jonas não queria ir, Deus levando o que ele quiser. Não tinha ninguém disponível também em outros momentos, e Deus levantou e obrigou a pessoa a ir, ou encorajou a pessoa. Então, não é assim, certo? Então, Débora é um exemplo muito legal. Ruda, a gente lê que Ruda, quando Josias encontra ali o livro da lei, ele manda uma comitiva que tinha até o sumo sacerdote. E Uda, entrega uma palavra de autoridade do próprio Deus, que até o sumo sacerdote ouve aquela palavra, né? E entende como recebida de Deus. Isso para vocês terem uma dimensão dos profetas, né? Eles tinham autoridade sobre as pessoas porque eles entregavam a palavra de Deus. Mas isso não é pouca coisa, tá? Sabe, pastor, tem gente que quer passar por cima, mas a gente tem isso muito claro ali no Antigo Testamento. Só um Mas, pouquinho, só um pouquinho. Olha que pode falar. interessante. No caso de Uda, se não me falha a memória, eu posso estar com a memória. Mas Uhum, tinha gente grande, a gente tinha Jeremias, não precisava ir atrás de um. exato. Da mesma época, né? A gente Exatamente. tinha Jeremias, se não me falha a memória, Malaquias, Isaías, se não me falha a memória. Tinha, Eu não lembro exatamente, mas eu lembro de Jeremias, sim. tinha gente grande, não precisava ir atrás de uma mulher para confirmar, com todo respeito, viu, irmãs? Ninguém jogue Uhum. pedra agora por Cristo, mas ah, saiu o lado horrível do pastor, não é verdade? E entendeu? Pois é, tinha gente muito grande e foram atrás de Uda. E no caso de Miriam, a Bíblia é clara que Deus conduziu o povo com Moisés, Arão e Miriam. Exato, isso tá lá. Eu vou ler aqui porque também as pessoas não conhecem esse versículo, né? Tá em Miqueias 6:3. Isso. O Deus diz assim para o povo: Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Interessante, a gente às vezes esquece desses detalhes, mas eles estão lá na Bíblia. E o que é interessante, pastor? Vamos para o Novo Testamento. Eu gosto muito de falar disso, porque para mim foi uma descoberta muito grande. As pessoas hoje desprezam muito o papel de profetas no Novo Testamento, né? Ah, não, o importante eram os mestres. Mas sempre quando a gente lê uma lista de dons e ministérios, Paulo sempre coloca os profetas antes dos mestres no Novo Testamento. Então a gente lê em 1 Coríntios 12. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e assim por diante. Se a gente lê Efésios 4, é a mesma ordem. Os profetas vêm antes dos mestres. E a gente sabe que mulheres profetizavam. Por exemplo, a gente tem as filhas de Filipe, que eram conhecidas por profetizar. A gente esquece que os profetas, eles eram muito importantes. Então, os teólogos dizem que os profetas eram lideranças no Novo Testamento, certo? E a gente sabe que mulheres profetizavam. Então, são coisas soltas? Sim, mas para a gente trabalhar com ministério, qualquer coisa, a gente tem que ir juntando esses textos. Então, a gente já sabe, mulheres profetizavam no Novo Testamento. Ah, aqui está o texto, pastor, inclusive. Então, de novo, né? Em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. E Efésios 4, a mesma coisa. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e assim por diante. A gente sempre vê que no Novo Testamento os profetas, eles vêm antes, né? E não está falando dos profetas do Antigo, está falando dos profetas que tinham na igreja do Novo Testamento, que a gente não conhece muitos, mas a gente sabe que tem pelo que Paulo fala. Mas o que é um ministério, pastor? Então, a gente tem aqui, ficou o número 12. Qual que é o propósito de ter um ministério? É preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, essas pessoas aqui, que a gente pode entender como os líderes da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles preparam o corpo de Cristo. Isso a gente depois encontra no resto do texto, que também podemos olhar em outro momento, né? Nos debruçar em casa sobre esse texto. E aí, isso também eu descobri com o N.T. Wright. O N.T. Wright diz que Romanos 16, para ele, era um texto chato, porque Romanos 16, imagina,
na grande carta de Paulo aos Romanos, a carta mais importante para os protestantes, né? A primeira carta ali das cartas do Novo Testamento. Bem depois de todo aquele conteúdo teológico, Paulo tem um capítulo só mandando tchau para fulano, tchau para ciclano, um beijo no pai, um beijo na mãe. Então, a N.T. Wright dizia, nossa, esse capítulo não tem nada de legal, mas conforme ele ia lendo, ele percebeu que esse texto tinha coisas preciosas. Então, no final do texto a Romanos, Paulo faz uma série de saudações, como era de costume. Então, ele começa assim, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Aqui, pastor, a gente tem a palavra diácono, né, no acusativo, e por isso pode ser traduzido por diaconisa. Por que que as nossas Bíblias não traduzem? Por preconceito. A Nova Almeida Atualizada, inclusive eu tô com ela aqui por acaso. Eu tenho essa Bíblia aqui, foi uma das primeiras impressões que teve da Sociedade Bíblica do Brasil, trazia diaconisa. Voltar atrás, né? Exatamente. Então, se eu pegar aqui Romanos 16, tenho aqui. Não vai dar para ver, mas recomendo-lhes Febe, irmã Febe diaconisa na igreja de Cencreia. Mas algumas pessoas de uma denominação, né, um líder importante de uma denominação, que não tem diaconisas, eles protestaram, disseram que era o espírito do tempo, não sei o quê, mas, gente, o diaconato feminino na igreja sempre foi muito forte, desde a patrística, enfim. Enfim, e nas outras versões da NAA, tiraram a diaconisa e deixaram só a serva ou a que está servindo, a que serve. Você se lembra daquele texto de Plínio, o jovem, dizendo como simplesmente eles interrogaram duas diaconisas da igreja, Sim, mas exatamente. encheram de bolachas pobres, apanharam, que Deus o livre e guarde. Interrogatório, né? Interrogatório. Sim, Se não quiser botar na Bíblia, tá ótimo. Plínio, o sim, jovem, já colocou, começando com, eu acho que Trajano, não foi? sim. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro desse texto. Mas, assim, sempre foi uma coisa bem conhecida na igreja, do tempo dos pais da igreja, né? É uma pena isso. Mas, alguns pesquisadores dizem que esse diácono, que a Febe não era uma diaconisa como se entendia em 1 Timóteo 3. O termo diáconos, que significa servo, alguns dizem que foi o primeiro termo a ser um ministério fixo na igreja. Então, por exemplo, se vocês forem ver, Paulo ele vai chamar Tíquico de servo do Senhor, Paulo se chama de servo. Então, alguns entendem, isso é muito importante, que talvez Febe fosse uma líder na igreja, de uma maneira geral, porque ainda não existia um diaconato, né? Assim como se vocês perceberem, presbíteros, a palavra presbítero, bispo, elas só aparecem nas cartas mais tarde de Paulo, que são filipenses e as pastorais. Se a gente olhar as outras cartas, não tem presbíteros. Então, quem são os presbíteros dessas igrejas, que não se usava esse nome ainda? Talvez Febe fosse uma, da igreja em Secreia. É uma hipótese, mas é uma hipótese bem razoável. Por quê? Eu vou apresentar isso para frente. Vamos ver agora Priscila e Áquila, tem a ver com isso. Priscila e Áquila, Paulo chama de seus colaboradores. Gente, os pregadores, né, que pastoreavam as igrejas, que eram os itinerantes, né, que fundavam as igrejas e cuidavam delas, Paulo chama de colaboradores. Por exemplo, Timóteo, ele chama de colaborador, é a mesma palavra no grego. Esses grandes, eles eram colaboradores, e Priscila também é colaboradora. E já é muito instigante que naquela época, Paulo usar o nome dela antes do marido. Alguns dizem que talvez ela tivesse mais, que ela fosse mais a pessoa ali do ministério do casal. E o que acontecia? Ele também saúda a igreja que se reúne na casa deles. Hoje a gente pensa que Priscila e Áquila, eles eram tipo anfitriões de um pequeno grupo, sabe? Eles abriam a casa e traziam bolachas e biscoitos, que seria muito bom também, né? Também é uma coisa muito importante. Mas o que acontece? Lembrem que não existem templos. Os gentios, eles vão se reunir nas casas. E
A casa, os líderes das casas eram os donos das casas. O que é comum é que o anfitrião estabelecesse a ordem naquele lugar. As casas, como se entende no mundo romano. Então, muitas pessoas entendem que os líderes dessas igrejas locais eram os próprios donos das casas. Isso a gente vai ver mais para frente em 1 Timóteo 3, quando Paulo diz assim que, vocês lembram, a gente já discutiu esse texto ontem, do bispo ou episcopos, que ele deve ser, que a casa dele, né, ele deve ser toda em ordem, os filhos devem ser submissos e tal. Por quê? Porque provavelmente tinham reuniões na casa dele, né? Não só, né, mas assim, a casa estava fundida ali com o mundo da igreja. Então, o que os pesquisadores entendem? Que muito provavelmente os donos das casas eram os líderes, eram os presbíteros dessa igreja. A gente vai ter outras mulheres que tinham igrejas nas suas casas, por exemplo, Lídia, Ninfa, que se reuniam na casa dessas mulheres. E o natural é que o anfitrião fosse o líder daquela reunião, certo? Isso é muito interessante. Agora, o mais chocante, pastor, que é o que eu mais gosto de falar, não, né? Brincando. É esse terceiro, esse terceiro casal aqui. Andrônico e Júnias. Então, Paulo manda um beijo para Priscila e Áquila. E agora ele vai mandar um abraço para Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Qual que é a questão? A partir da Idade Média, o pessoal passou a entender que Júnias, como estava ali, é um nome masculino. Mas hoje a gente sabe que esse é um nome feminino. As pessoas achavam que Júnias era uma contração do nome Junianos. O problema é que não tinha esse nome. E o nome Júnia, porque o que acontece? No grego é quase a mesma palavra, só muda um acento, ok? No acusativo. Já o nome Júnia era um nome super comum em Roma na época. Então, não existia um Júnias para Paulo mandar um abraço. Era uma Júnia. Isso os pesquisadores têm hoje unanimidade, né? Não existe um Junianos, que Paulo mandou um oi, né? Um Júnias. É uma Júnia. Inclusive, a nossa primeira Bíblia, que eu saiba, protestante a trazer isso, foi a NTLH, né? Que trouxe o nome Júnia. E agora a nova NVI de 2023 vai trazer Júnia. Mas, por enquanto, todas as nossas Bíblias padrões, NVT, NAA, a antiga NVI, todas trazem um nome masculino. Mas já se sabe por contexto, como é que eu vou dizer? Não é consciência, Consenso. consenso. Já se sabe por consenso acadêmico que é uma mulher, ok? Por causa do nome, era um nome super comum na época. E Júnias, contração de junianos, não existia. Mas por que mudaram o nome dela na Idade Média e começaram a achar que era uma mulher, que era um homem? Por que começaram a achar que o nome feminino era masculino? Por causa do resto, pastor. Diz assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O texto deixa a grande possibilidade de se entender que Andrônico e Júnia eram apóstolos, né? Obviamente não como os 12, mas, por exemplo, como Paulo, como Barnabé, que eles eram esses líderes da igreja itinerantes. O texto deixa isso tão a entender que a gente tem, por exemplo, João Crisóstomo, dizendo, né, que é um pai da igreja ali nos primeiros séculos, dizendo, nossa, quão notável deve ter sido essa mulher, Júnia, ao ponto dela ter sido chamada de apóstolo. Então a gente tem um pai da igreja falando, nossa, deve ter sido uma mulher incrível para ter sido chamada de apóstolo. Isso está em textos antigos. Gente, não é feminismo, não, isso aí é um pai da igreja falando a respeito disso. Mas o que acontece? Como o texto grego leva fortemente a entender que esses dois eram apóstolos, na Idade Média passou a se pensar que Júnias então seria um homem, mas não é, que não se tinha esse nome. Então, pastores, esses são alguns dos exemplos de ministérios das mulheres no Novo Testamento, como profetisas, como líderes nas casas, que seria o mais próximo que a gente teria de pastor, como eu falei, pastor não era um título, ok? Que seria uma espécie de presbíteras, né, as líderes das igrejas, apóstolas, né, diaconisas,
E, infelizmente, as nossas traduções tentam apagar isso por diferenças denominacionais, né? Mas estamos aí, né? E justamente por isso a importância de estudar o texto no original, né? Com certeza. Irmãos, obviamente que agora a cabeça de metade de vocês está explodindo. E a outra metade está simplesmente desesperada. A gente sabe disso, mas presta atenção. Presta atenção. A questão aqui de Júnia entre os apóstolos, é óbvio que metade dos irmãos estão dizendo, mas espera aí, mas os apóstolos não foram somente os 12? Gente, quem são os apóstolos? Primeiro, são aqueles que preenchem os requisitos que já foi estudado na igreja pelo nosso saudoso pastor Gedeon, um dos homens que mais conheceu Bíblia no nosso tempo. A gente sabe disso, da capacidade dele, e pelo que o pai ensinou para nós. Primeiro, tinha que preencher aquele requisito. Tinha que ter estado com o Senhor, tinha que ter andado com o Senhor. São os requisitos. Então, se Júnias é realmente, entre os apóstolos, uma apóstola, ela preencheu todos esses requisitos. Ah, mas não pode, não pode, só eram 12. Tá, Matias era o quê? Matias era o quê? Vamos raciocinar. Matias era o quê? Ah, Matias foi escolhido. Então tá, vamos lá. Paulo, ele não se diz que é como aborto que veio depois. Então, você tem um círculo apostólico de 12, fechado, exclusivo para uma finalidade. E você tinha, na época, outras pessoas que preenchiam a noção do apostolado e que preenchiam os requisitos e estavam entre os apóstolos. Então, por exemplo, Tiago, que ficou na igreja de Jerusalém. Era irmão de quem? De Cristo. Jesus escolheu Tiago e Tiago ficou com... Não escolheu. Ele veio depois. E ele lidera a igreja, né? Exato, e ele é líder da igreja. Ele dá a palavra final exatamente resolvendo o primeiro concílio da igreja. E olha que quem estava lá era Paulo, era Pedro, era todo mundo. E ele é que dá a palavra final. Então, vamos entender o seguinte. Hoje tem apóstolos, a nossa igreja não crê que hoje tem. Hoje nós não temos apóstolos nesse sentido. E ao mesmo tempo, papai ensinou para a gente que todo mundo é apóstolo porque é enviado. Mas é um outro sentido. Mas apóstolo no sentido específico da palavra não existe mais. Agora, vamos lá. Quem eram os 12 apóstolos, aquele ciclo fechado especial para uma finalidade especial. Agora, na época de Cristo, você tinha outras pessoas também sendo chamados apóstolos e que não estavam naquele ciclo. E há uma grande chance, é isso que a professora Vicky está dizendo, há uma grande chance de Júnias. Isso, Júnia. Júnia, perdão. Isso. Aqui ser também apóstola junto com Andrônico. Tá, aqui existe a outra interpretação de que eles não eram apóstolos, mas que eles eram muito notáveis pelos apóstolos, eram reconhecidos o seu trabalho pelos apóstolos, mas não eram. Agora a gente está conversando com a autora do livro, meu amigo. Deixa ela defender a posição, entendeu? Sim. A irmã em Cristo está defendendo uma posição, então não vem nos comentários aqui descer o pau na gente, não. Você está aí, tá? É possível, né, pastor? É como eu falei, um pai da igreja defende isso, né? Sim. Então não sou eu, né? A gente está trazendo... Crisóstomo, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Ele diz isso, é um pai da igreja. Ele foi 160, não foi? Nossa, eu... meu acho Deus, um pouco mais tardio, mas eu não lembro exatamente. Depois da Covid, antes. Mas, pastor, eu vou comentar, então, a última coisa, né? Mas no meu livro eu falo mais das questões do apostolado, de ser testemunho ocular,
Lembre que Paulo diz que Jesus apareceu para 500 pessoas, também em uma outra carta. Enfim, né? Mas é essa discussão da pano para manga. Para ir para a última questão, que eu acho muito importante, então, para encerrar. Esse livro é fantástico. É maravilhoso. Fantástico. É maravilhoso. Então, enfim, depois de tudo isso, o que é a consagração para o ministério? E aí eu peguei uma definição do Gordon Fee, que eu amo ele. É também um teólogo renomadíssimo, né? Faleceu há pouco tempo, pentecostal. E especialmente na visão pentecostal tem muito a ver com o que ele vai dizer. Para ele, o que é ser consagrado ao ministério, ao pastorado? O Espírito Santo dá o dom, lembrem, estudando os textos de dons, o Espírito Santo distribui como ele quiser, e a consagração é um reconhecimento da igreja. Essa é a posição do Gordon Fee. E ele dá esse exemplo em que sentido? Ele fala de Paulo, lá no texto de Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Ou seja, Paulo aqui, ele é um profeta ou mestre, não sei qual dos dois, imagino que um mestre, mas também pode ser um profeta, né? Conhecendo Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Ou seja, Paulo, ele já era um profeta ou mestre. Paulo, ele já tinha esse dom. O que a igreja faz quando o Senhor chama? Ela separa e consagra eles para essa obra. Esse é o entendimento do Gordon Fee sobre o ministério. E se a gente entende que o Espírito Santo não criou dons em rosa e dons em azul, né? Ele separa como provém. Isso está lá em Romanos 12, está lá em 1 Coríntios 12. Quando nós consagramos uma mulher ao pastorado, nós só estamos reconhecendo o dom que o Espírito Santo já colocou nela e que a igreja reconhece. Isso, claro, também precisa ser conversado entre vocês, a visão da igreja, né? Mas aqui estou passando a ideia que o Gordon Fee fala a respeito, então, do pastorado. Irmãos, nós conversamos com a querida Vicky Zalensky Barassi. E é um livro maravilhoso, é surpreendente. Argumento final e, como o Bíblia diz, matador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na Bíblia nós temos as mulheres do Velho Testamento, as do Novo Testamento, e para que ninguém me venha com onda, porque se tem uma coisa que eu detesto é quando se diz que mulher não pode estar à frente da igreja. Pois é. Então você me explique tudo que a querida Ruth Salviano produziu. Aqui, ó, para você, peça rara que não acredita em mulher. Tá aqui, ó. Ruth Salviano, Mártires Cristãs, só mulher. Vamos lá. Aqui, ó. Vozes femininas no início do cristianismo. Aqui, ó. Vá ler e vá aprender. Olha aqui, ó. Vozes femininas na Inquisição. Vá ler e aprender. Uma voz feminina na Reforma. Vá ler e vá aprender. Aí ela lançou agora, achei fantástico, fantástico. Eu não consegui ler ainda, aqui, ó, Teólogas da Igreja Medieval, tá bom? Ruth Salviano, vá ler e vá aprender. Reformadoras, que ela tinha lançado só uma voz, agora Reformadoras. E, para não ficar fora do meu querido Brasil, aqui, ó, Vozes Femininas nos Avivamentos e Vozes Femininas do Protestantismo Brasileiro, tá? E agora, Vozes Femininas modernas, atualizadíssimas, tá entendendo? Então, olha, para quem anda batendo em mulher, para quem diz que mulher não pode ser pastora, então pegue a palavra de Deus, rasgue, tá bom? E que Deus te abençoe com todo respeito, e louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, professora Vicky, foi uma alegria
muito grande, e eu espero que o Senhor te abençoe, a ti, ao Sim, esposo, tá bom? obrigada. Não demore muito para ser salva, ok? Óbvio que entendeu a brincadeira, ok? E nós estamos esperando os próximos livros, tá bom? Amém. Parabéns pela obra, muito obrigado por isso, nós agradecemos e palavras finais, professora. De novo, agradecer por essa oportunidade. Mais uma vez, no meu livro, vocês vão ter acesso a mais detalhes, mais pormenores, mas quando lerem, não deixem também de consultar, na medida do possível, as referências, né? Porque o meu livro, ele também é breve, e esse assunto, ele vai longe, envolve muitos outros livros. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui, que Deus abençoe também, principalmente as mulheres chamadas a esse santo ministério, né? Tão importante para a gente cuidar da Igreja de Cristo. Muito bem, fica a dica, adquira, R$19,90, meu Deus do céu, tá mais barato que um Big Mac. Vamos ser francos, Oh, com certeza. não sei se já aumentou o Big Mac, mas está muito mais barato. E, gente, vamos investir em autores brasileiros e nacionais. Obrigado por tudo. Um grande abraço, querida Vicky, que o Senhor te abençoe. Amém.